Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vem rezar conosco, você que nos acompanha pela internet, você que enviou suas intenções ou as deixou no escritório paroquial, hoje estarão no altar do Senhor. A Igreja Católica em Campo Belo mantém-se unida na fé e ficamos felizes de tê-lo como companhia de oração nesta hora. Sua família está convidada a rezar. Reúna sua família e vamos rezar. Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Crucifica-o. A liturgia deste domingo tem seu ápice na leitura da narração da Paixão do Senhor. Embora o Domingo de Ramos se caracterize por um clima de festa e de triunfo, nossa celebração se inicia com o Hosana e culmina no Crucifica-o. O mistério que proclamamos é este: Jesus se entregou voluntariamente à sua paixão. Aceitando a vontade do Pai, compreendeu que havia chegado a hora e a acolheu com a obediência livre de filho e com infinito amor para conosco. A Semana Santa nos deve recordar os mistérios da crucificação, sepultura e ressurreição do Senhor. Nesta semana, Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, nos repete o convite que dirigiu a seus discípulos. Vamos a Jerusalém. Hoje presidirá para nós a celebração o Padre Leandro. Iniciemos cantando. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que vivem todos eles. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminhe os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sintam-se acolhidos na presença de Deus para celebrarmos o Domingo de Ramos e da Paixão. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para os pecados e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia de Deus. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós.
Oremos. Além das intenções trazidas, queremos rezar pelo aniversário natalício do Padre Adenir dos Santos, do Padre Antônio Orestes de Rezende e do Padre Tiago Araújo de Oliveira. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Lectura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me a língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixeis abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiques longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia e de louvar-vos, pois que temeis ao Senhor Deus, dai-me louvores, glorificarei descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve amor omnipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor omnipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Eterno se exaltou, exaltou-lhe, te deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve o Cristo obediente, salve o amor omnipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Primeiro dia da festa dos Ázaros,
Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capaz de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os,
Jesus afastou e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Jesus, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinha a mão dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que viestes? Então os outros avançaram, lançando as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo, o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a tua espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumprissem as Escrituras, que diz que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espada e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos abandonaram Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemo! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vos ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faz-nos uma profecia, Cristo, Quem foi que te bateu? bateu? Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio.
Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E neste instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: Porque nós com isso, o problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: Contra a lei, colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vos quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamar de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia, que podia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado.
Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, sopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, a terra tremeu, e as pedras se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres que estavam ali olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo,
envolveu no lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, e de guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram, reforçaram a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, religiosos, religiosas, povo de Deus que reza conosco, com o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, iniciamos a semana maior da nossa fé, a Semana Santa. Até aqui, muitos elementos somaram a criar um clima favorável para a nossa sintonia com os eventos salvíficos. Porém, a pandemia e o isolamento social nos faz reconfigurar todo nosso modo de ir e vir. E isso toca também a fé. A fé de quem busca no mistério salvífico, da paixão, da morte e ressurreição, o sentido, o norte, a bússola para a vida em plenitude. Portanto, cabe a você, a mim, propiciarmos a entrada do mistério de Deus no cotidiano do nosso lar. Nossa semana tende a ser santa na medida em que o santo dos santos encontrar aconchego no interior de nossas casas. Penso ser oportuno nossa oração partir do caminho quenótipo de Deus, traduzido na 2ª carta de São Paulo aos Filipenses. Kenosis é um termo teológico que usamos para falar do esvaziamento de Deus, ou seja, Jesus, ele se desprende do seu poder divino, deixa suas credenciais para depender do Espírito Santo. O movimento, a descida de Deus à nossa humanidade, sua kenosis, sua encarnação, projeta luzes para vivenciarmos e santificarmos nossa semana. Precisamos esvaziar o nosso antigo modo de ser, esquecer a rotina e nos conformarmos às novas exigências do aqui e do agora. 2 luzes acesas na primeira leitura podem clarear
este nosso caminho com o Senhor. 2 versículos desejo destacar. Deu-me língua adestrada e abriu-me os ouvidos. É urgente polir a língua para despertar quem está abatido. Ter a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Depois, é preciso ter ouvidos abertos como um discípulo, disposto a crescer em sabedoria e ativar o coração para ser graça de Deus. Não perder a fé, não se acomodar, não ficar com o ânimo abatido, é ouvir o chamado de Deus. Desta celebração, aprendemos que a multidão que segue o Senhor deve estar marcada por 2 sinais: o sinal da esperança e o sinal da coragem. Paixão e ramos marcam nosso caminho. De cada lar deve surgir um grito de hosana: salva-nos, Senhor. Uma aclamação, pois Ele vem. De cada lar deve haver também uma entrega a Deus. Pai, em Tuas mãos entrego a minha família. Guarda, cuida, protege. Deus nos ajuda se nós o ajudarmos. Que o sangue de tantos inocentes não caia sobre a nossa cidade, sobre os nossos filhos, mas que o sangue de Jesus derramado seja para nós cura e libertação. A todos uma santa semana. Caminhemos para experimentar o quanto Deus nos ama. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas preces a Deus Pai, suplicando que, meditando o relato da paixão de Jesus, contemplemos a prova de vosso amor sem medida por nós. Ó Pai, escutai a nossa prece. Cristo, abençoai vossa Igreja em sua missão de portadora da boa nova do reino. Propiciai os meios necessários para que ela anuncie com alegria e misericórdia a todos os povos o vosso Evangelho. Ó Pai, escutai a nossa prece. Cristo, amparai todos os crucificados deste mundo que vertem o sangue da pobreza, da violência,
do preconceito e da injustiça. Fortalecei os agentes das pastorais sociais para que sejam sinais da vossa presença junto aos menos favorecidos. Ó Pai, escutai a nossa prece. Cristo, olhai por todos nós, que somos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. Inspirai os batizados para cumprirem sua missão com ousadia e consciência cristã. Ó Pai, escutai a nossa prece. Cristo, concedei que a campanha da fraternidade deste ano nos impulsione a assumir a vida como dom e compromisso. A exemplo de Santa Dulce dos Pobres, ajudai-nos a ver, sentir compaixão e cuidar dos irmãos e irmãs que estão à margem da sociedade. Ó Pai, escutai a nossa prece. Oremos pelos enfermos, cuidadores e profissionais de saúde. Ó Pai, escutai a nossa prece. Oremos pelos governantes e responsáveis dos ministérios e secretarias de saúde para as decisões mais acertadas. Ó Pai, escutai a nossa prece. Nesse instante de silêncio, coloque no coração de Deus as intenções que você traz no seu coração. Ó Deus de misericórdia, atendei as nossas preces e ajudai-nos a entender e viver os valores do Reino. Ao meditarmos nesta Semana Santa os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, sejamos gratos e fervorosos na vivência da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o pão e o vinho, apresentemos a Deus os nossos dons. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Retornar do cativeiro, esse sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltar os exilados, Deus trazendo os deportados, libertados para Sião. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos lábios só canções. Nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicaram as nações. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Pois o que plantou na dor, na alegria colherá.
acolherá. Olhai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Miguel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento de fazer um encontro pela fé. Estamos ao vivo. Agora Jesus quer te alimentar. Reze comigo. Meu bom Jesus, que estás com o Pai no céu, caminha dentro da minha casa e leva todas as minhas preocupações, enfermidades, temores, e protege a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus dias e minhas noites. Abençoe a minha casa, minha saúde e tudo que me rodeia. Provê o alimento necessário e que nunca nos falte tua presença. Amém. Se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Pai, se este cálice não pode passar sem que o beba, seja feita a tua vontade. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos, ao encerrar esta celebração deste sábado, com a liturgia de Ramos, deixar a você o nosso desejo que esta Semana Santa seja de muita oração, seja uma Semana Santa de verdade. Por isso,
nós estamos divulgando, enquanto Diocese de Oliveira, nossa novena da Páscoa, Semana Santa em família. São 9 dias de oração e estes dias começam hoje. Hoje, neste sábado, rezando pelos enfermos e colocando nas portas de nossas casas uma cruz. Uma cruz como sinal. Estamos nesta casa em Semana Santa. Se você ainda não tem, procure com os coordenadores na sua paróquia, procure, tenha o texto da novena de Páscoa, Semana Santa em família. E amanhã, no domingo de Ramos, vivendo esta abertura especial, acompanhe também as transmissões, conforme o pequeno programa que distribuímos. Amanhã a missa às 7 da manhã, pela Rádio Clube, e às 19 horas, nosso horário de costume, de nos encontrarmos para a Eucaristia. Encerrando, coloquemo-nos também, como o Papa Francisco nos chama, nas mãos de Maria. Rezemos. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho, como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz fostes associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabe do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção buscamos refúgio. Santa Mãe de Deus, não despreze as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo o perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa gratidão a você que reza conosco e se dispõe a fazer desses dias, dias de mais santidade, dias cheios da presença de Deus, aí na sua casa. Com seu ramo aí na sua casa, erga este ramo que você traz para que Deus, através da sua bênção, possa nos trazer todos os seus benefícios. O Senhor esteja convosco. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada por Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dispostos a viver intensamente a Semana Santa, permaneça em paz e que o Senhor esteja sempre convosco. Graças a Deus. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador.
si. São todos os que prestam culto a Deus, que adoram o Senhor Deus dos Hebreus. Antigos escancarem vai chegar, alerta, o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeiras correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador.